Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando para o seu programa semanal de saúde. Em nossos programas, você já sabe, nós abordamos o ser humano de uma forma completa, ou seja, na parte moral, física, espiritual. Hoje, 30 de setembro de 2023, os profissionais do Vida Plena responderão a mais algumas dúvidas de nossos ouvintes. Neste quadro, você poderá tirar suas mais variadas dúvidas. E na reflexão, continuaremos a ouvir a série sobre a Bíblia Sagrada com o pastor Emerson. No quadro das curiosidades, Lily Bold. A receita saudável hoje está por nossa conta. E nós ensinaremos você a fazer uma Nutella vegana. O cientista alimentar Tiago Rocha falará das frutas que o diabético pode e não pode comer. Faça perguntas por escrito ou grave áudio e envie para nós. Está com alguma dúvida sobre a sua saúde ou precisando saber mais sobre prevenção? Mande a sua pergunta para o programa Vida Plena, que um dos nossos profissionais responderá. Sua pergunta pode ser para dentista, nutricionista, médico, fisioterapeuta e análises clínicas. Envie mensagem de áudio ou texto para o WhatsApp 92000 7352. Participe! E agora, no programa Vida Plena, o quadro Pergunte ao Doutor. Hoje, nosso dentista Vinícius Mateus nos dará mais uma dica. Como limpar o aparelho ortodôntico fixo. Então, a higienização do aparelho ortodôntico fixo, ela deve ser feita preferencialmente com uma escova dental adequada. Então, essa escova dental, o seu próprio ortodontista ele pode estar indicando, ela é um pouco diferente das escovas tradicionais. O uso é o mesmo, só que ela limpa um pouco mais. Então o seu dentista ele vai poder te indicar essa escova, né? O uso do fio dental ele deve ser redobrado, já que a gente vai ter um dispositivo ali grudado no dente e esse dispositivo acaba que acumula muito mais placa, muito mais bactéria, e com isso a chance de acontecer uma cárie, de acontecer alguma doença periodontal, uma gengivite é bem maior do que uma pessoa que não tem o aparelho. Também podemos incluir o uso de um enxaguante bucal para auxiliar nessa remoção, nessa limpeza da cavidade bucal. E por último, o mais importante, sempre comparecer às consultas com o seu dentista. Então, toda manutenção mensal, ela é indispensável. Então, para o cirurgião dentista poder remover o fio, poder fazer uma limpeza mais acentuada e para ter o acompanhamento do caso. Acompanhe agora a reflexão da semana. Bom dia, amigos da Cidade Alta FM. Que alegria estar com você mais uma vez. Semana passada, nós conversamos sobre o nascimento de dois gêmeos, Jacó e Esaú. Interessante que Esaú foi o primogênito. E eu chamei a atenção isso semana passada justamente para o desenrolar da história. E hoje teremos o desenrolar desta história e veremos o que aconteceu. Hoje vamos pular para o capítulo 27 de Gênesis. E lá diz assim: Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia da minha morte.
Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco. Sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho, e foi-se a Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouve teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traze caça e faze uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traz-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Leva-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-nos. Ele foi, tomou e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida como o pai dela apreciava. Pai dele, desculpa. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhes as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: Como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas, como as de seu filho Esaú, e o abençoou. E lhe disse: És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe, e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: Chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Se Senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada, e fez também ele uma comida saborosa, e trouxe ao seu pai e lhe disse: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe?
eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Que história, hein? Que história muito interessante. Como é que essas coisas acontecem? E por que tudo isso aconteceu? Interessante que na semana passada nós vimos que Esaú não deu muita importância para a sua primogenitura. Quando ele pediu um prato de lentilhas ao seu irmão, ele não estava nem aí com a primogenitura. Ele nunca se importou muito com isso. Pelo contrário, Jacó sempre quis, sempre desejou essa bênção muito especial. Agora, a mãe também estava envolvida na situação. Me parece nessa história que temos aí 2 pais, 2 filhos. Um pai amando mais um filho e a mãe amando o outro. Isso não é nada bom. E aqui fica um alerta aí para você. Se você tem 2 filhos ou mais, você precisa amar todos os filhos e tratar todos igualmente. É quase que impossível isso acontecer, mas tem que ficar muito próximo o tratamento dos filhos. Os pais não podem fazer diferenciação entre os filhos. E a gente percebe que houve uma diferenciação muito grande. A mãe amava demais a Jacó, porque Jacó não era do campo e ficava em casa, talvez aprendendo a cozinhar, fazendo as coisas da casa com a mãe, sendo amigo da mãe. E Esaú era o homem da caça, não estava nunca em casa, estava sempre caçando, passeando pelas montanhas, fazendo as coisas, e era o que agradava ao seu pai, Isaac. E aí acontece toda essa confusão. Isaac agora já velho, não conseguindo enxergar, e há toda essa tramóia, toda essa confusão aí, e agora Jacó recebe esta bênção. Na sequência nós vamos ver realmente se esta bênção foi efetiva ou não. Mas para o momento, eu quero que você pense, como você tem tratado os teus filhos? Você tem tratado de forma igual? Ah, mas um é filho do coração e outro é filho de sangue. Se você aceitou o filho do coração como seu filho, ele tem que merecer o mesmo tratamento do outro filho de sangue. Essa é uma responsabilidade tua. Você assumiu este como teu filho e ele tem os mesmos méritos do outro. É importante a gente entender que as pessoas, essas crianças, não escolhem onde nascer e também não escolhem quando alguém vem buscar para ser filho adotivo ou qualquer outra forma de relacionamento que haja. Mas o que eles esperam é receber amor, receber cuidados e muita atenção. Então você que tem mais de um filho, lembre-se, você precisa amar todos igualmente. Distribuir tudo igualmente. Mas aqui, como na Bíblia, o filho mais velho sempre tem uma bênção especial. Mas isso não muda o relacionamento com os filhos. Você deve relacionar com eles de uma forma carinhosa, de um amor que vem de Deus, para que todos se sintam bem e todos sejam acolhidos, todos sejam apoiados, todos sejam impulsionados para ter uma vida diferente aqui nessa terra. Esta é a dica de hoje. Ame mais as pessoas. Cuide melhor dos seus filhos. Os filhos são os presentes que Deus nos dá. E é o melhor presente que você tem nessa terra, são os filhos. Por isso, cuide dos seus filhos. Invista nos seus filhos. Ame seus filhos. Cuide deles para que eles se tornem pessoas, tornem-se adultos melhores. Para que eles sejam melhor do que você quando chegarem na fase adulta. Nós sempre temos que tratar pessoas e nossos filhos principalmente para que se tornem melhores do que a gente. Deus te abençoe no cuidado com os teus filhos. Deus te cuide e te guarde para que você faça o melhor para a honra e a glória do nosso Deus. Um abraço, leia a Bíblia e até a semana que vem. Você está ouvindo o programa Vida Plena.
Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lili e Buldi. Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje vamos a começar a falar sobre os alimentos para o aparelho respiratório. Vocês sabiam que a alimentação influi mais do que se pode pensar no aparelho respiratório? Certos alimentos, como leite ou ovo, podem desencadear crise asmática. Outros, como a cebola e o alho, combatem a bronquite. As frutas e hortaliças ricas em beta-caroteno protegem contra o câncer de pulmão. Umas pesquisas realizadas na Inglaterra e no país de Gales mostrou que as crianças que ingeriam 2 ou mais frutas por dia respiravam melhor e apresentavam menos risco de sofrer dispneia, dificuldade respiratória, ao contrário das que consumiam carne processadas que tinham a função pulmonar piorada. Sabiam que o leite e seus derivados podem aumentar a produção de mucosidade nas vias respiratórias e agravar a tosse. A simples inalação de essências que se desprende de uma cebola crua pode aliviar a tosse. Os compostos de enxofre da cebola exercem ação antibiótica, antiespasmódica, sedativa e mucolítica. O marisco é causa frequente de alergias que podem desencadear ou agravar os ataques de asma. As frutas fornecem vitamina e elementos fitoquímicos antioxidantes que neutralizam parte dos venenos do cigarro. Também o germen de trigo é muito rico em vitamina B e minerais necessários ao bom funcionamento do sistema nervoso e para vencer o nervosismo que produz a abstinência do cigarro. E o rabanete contém uma essência sulfurada de sabor picante que facilita a eliminação do excesso de mucosidade bronquial. A alimentação influi mais do que se pensa no aparelho respiratório. Até a próxima semana. Agora no programa Vida Plena, a receita alternativa da semana. E vamos para a receita da Nutella vegana. Pegue lá o seu caderninho e sua caneta e vá marcando. Ingredientes. Você precisará de 100 gramas de avelãs torradas, 50 gramas de óleo de coco, só que derretido, 30 gramas de cacau em pó. Cuidado, alguns contêm leite em pó não vegetal. 40 gramas de açúcar mascavo, 100 ml de leite de soja, 1 colher de chá de baunilha. Como preparar? Em um processador de alimentos, ou pode ser também o liquidificador, bata as avelãs torradas até virar pó, evitando pedaços grandes. Tem que ficar em pó. Aí você vai colocar o óleo de coco, você já derreteu, caso ele tenha ficado em estado sólido, tem que ser líquido, para que se integre melhor e não fique grosso. Coloque o resto dos ingredientes e misture novamente por 4 minutos na potência máxima. Podemos parar para que não fique preso ali nas paredes, tá? Quando tivermos a massa cremosa, colocamos em uma jarra de vidro, de preferência, e deixamos esfriar por 2 a 3 horas para que fique com uma textura mais consistente. E uma nota é a seguinte: essa alternativa é muito mais saudável do que essas versões ultraprocessadas. E hoje trazemos para vocês a versão vegana de um desses cremes caseiros de cacau e avelã, a Nutella vegana.
Bom apetite! O programa Vida Plena apresenta a Dica do Dia com o cientista alimentar Tiago Rocha. Olá, tudo bem? Sinta-se à vontade. Sou cientista na área da alimentação e é um prazer estar conversando com você. Frutas e alimentos que o diabético pode e não pode comer. Você sabe que eu estou escrevendo um livro sobre o pâncreas doente, diabetes tipo 1 e tipo 2, tenho pesquisado profundamente isso, tenho informações acadêmicas que me permite estudar muito fundo isso, principalmente minha especialização em patologia clínica, que é como se origina a doença dentro da célula. Então eu acho que o diabético sofre muito. O Brasil é o quarto país com mais diabético na face da Terra. Primeiro é China, segundo Índia, terceiro Estados Unidos, depois o Brasil. Então acho que a gente merece, como brasileiro, saber o que pode e o que não pode. Tem muita dúvida nesse assunto. E hoje nós vamos falar sobre fruta. Que quando não vou comer fruta, sou diabético, posso comer fruta, posso comer mel. A pessoa não sabe que alimento que ela pode comer e que ela não pode. Então eu vou estar te explicando isso, tá bom? Vai ser uma palhinha, antes de sair o nosso livro, você já consegue ter um pouco do que tem dentro desse livro. Vamos lá? Vem comigo. Em nutrição nós temos duas siglas interessantes para explicar duas coisas importantes sobre o índice glicêmico e também sobre a carga glicêmica daquele alimento. O IG, que é o índice glicêmico, é a capacidade, ou quer dizer, a rapidez que o açúcar é digerido pelo organismo e cai na corrente sanguínea. Então, comeu, por exemplo, a melancia, que tem açúcar, o índice glicêmico é para determinar a velocidade disso. Comi melancia e como que esse açúcar já ficou no sangue e dependendo da velocidade, a insulina já tem que ser liberada rapidamente e isso dá problema para o diabético. E a carga glicêmica já é a quantidade de açúcar que aquele alimento possui. Quanto de açúcar que o mel possui, quanto de açúcar que o próprio açúcar possui, né? Vamos dizer de glicose. Quer dizer, quanto de açúcar que o abacate tem, qual a velocidade que esse açúcar entra na corrente sanguínea do abacate. Então isso tudo determina se essa fruta ou esse alimento é saudável ou não para o diabético. Vamos lá? IG, índice glicêmico, CG, carga glicêmica. O índice glicêmico tem uma norma, um padrão e a carga glicêmica também. Na carga glicêmica, moderado é entre 11 e 19. No índice glicêmico, o moderado é 56 até 59, como está na tabela aí, tá? Vamos lá para alguns alimentos com alto índice glicêmico e vamos lá. Melancia, IG de 72, CG de 7, quer dizer, rapidamente entra na corrente sanguínea aquele açúcar, então não é bom para o diabético melancia, mas tem pouco açúcar, carga glicêmica de 7, entendeu? Olha lá, moderada, de 7 a 19, baixo a carga glicêmica é 0 a 10, então a melancia que tem baixo açúcar, mas índice glicêmico, por exemplo, olha lá, o alto é igual a 70, ela tem 72, quer dizer, extrapolando. Mas para quem faz atividade física, a melancia é boa, por exemplo, entendeu? Porque vai ter um açúcar rápido e pouco açúcar, quer dizer, não vai te engordar tanto. Banana, 62 de IG, índice glicêmico. Carga glicêmica é 16, banana é bem açucarada, então não é um alimento propício para o diabético, somente diabético tipo 1, né, ou tipo 2 que está muito alto a sua glicose sanguínea. O abacaxi tem um índice glicêmico de 66, a carga glicêmica 12, bem açucaradinho. Baixo índice glicêmico, vamos para cá. O abacate, o índice glicêmico 10. O índice glicêmico 10 é bem baixo, tá? E a carga glicêmica 3, quer dizer, o abacate, pouco açúcar, tranquilo. Cereja, índice glicêmico 20. Carga glicêmica 6, pouco açúcar, pouco índice glicêmico. A goiaba, 23, índice glicêmico, carga glicêmica 2. Quer dizer, tem pouco açúcar, goiaba, e o índice glicêmico também. A velocidade que esse açúcar chega na corrente sanguínea é bem lento. Então, o diabético não precisa ter medo de abacate, não precisa ter medo de cereja, não precisa ter medo de goiaba. Arroz integral, arroz normal, 73 de índice glicêmico. Velocidade que esse açúcar fica no sangue. 36 de carga glicêmica, 36 de açúcar. O pão francês, ali me apavorei, 95 de índice glicêmico. Alto já é acima de 70. O pão francês, o cacetinho, o pão d'água, tem 95. E a carga glicêmica, a quantidade de açúcar, é 29,5. Olha o pão integral, 70.
Quer dizer, é menos, já é alto o índice glicêmico, mas é menos que o pão francês, bem menos. E a carga glicêmica é 7,7, quer dizer, tem pouco açúcar. É muito mais saudável comer um pão integral do que um pão que não é integral. Aí vai vindo o mel também, o índice glicêmico 70, quer dizer, bem alto. A carga glicêmica, muito açúcar, 24,5. O diabético não deve usar mel se ele tiver com diabetes tipo 1, por exemplo, né? O açúcar cristal, baixo índice glicêmico. Feijão, tem bem pouco ali. Tá? O queijo bem pouco também, perto, né, de outros alimentos aí, tá? Farinha de mandioca, 61. Ok? Açúcar demerara, 58. Olha só, açúcar demerara é bem melhor que o açúcar cristal. Bacana. Açúcar mascavo, 52. Então já é melhor de índice glicêmico, mais saudável também. Fique com Deus, fique com Ele e até uma próxima. Participe do programa Vida Plena. Mande suas perguntas pelo WhatsApp 9 2000 7352.